O líder que não nasce para servir não serve para liderar. Fala, empreendedores! E você já ouviu falar que o grande segredo do sucesso de um líder é servir? É ser o exemplo? Será que rola aquela liderança do passado no mundo dos negócios? Chefe que é chefe é muito chato e não tem resultado algum. Chama então o líder que você sempre quis ser, ou que você vai ser, ou aquele seu chefe chato que não tem nenhuma noção de liderança. Fortalece aqui. Se você gostar desse vídeo, soca o dedo no like, se inscreve no canal e compartilha. Fortalece a gente aqui, chama bastante gente. Só assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai fortalecer o nosso canal. E não se esquece, não faz sentido você se inscrever sem você ativar as notificações. Sabe o sininho aí? Clica, soca o dedo no sininho, que aí você vai ser um dos primeiros a receber esse conteúdo. Já começa liderando um monte de pessoas, incentivando elas que estejam aqui conosco nesse canal, que a gente vai estimular grandes líderes. E aí, se você tem aquele seu chefe que não se toca, manda para ele que o mundo agradece. Chefe versus líder, qual é a diferença? O chefe é aquele que manda: ô seu animal, para de fazer e faz esse negócio direito, faz esse troço direito. Ou seja, não tem respeito nenhum, não tem nenhum tipo de admiração, não é a referência para ninguém. Já o líder é aquele que se preocupa com o seu liderado, ele abre portas, ele direciona e ele diz assim: o que eu, como líder, posso fazer para que você possa alcançar o objetivo e o nosso propósito juntos? Por exemplo, nessa imagem, vemos que o chefe folgado está de boa, sentado, sem fazer nada e só mandando. Já o líder toma a frente de todos os liderados, apontando direções e sendo o exemplo a se seguir. E como foi a construção da liderança ou da chefia do passado? Tem aquela máxima: quem pode manda, quem tem juízo obedece. A chefia era feita pela hierarquia e isso não funciona. E eu vou te contar aqui o que fazer para você criar uma liderança. E como formar grandes líderes. A liderança é feita pela constância. Aliás, você não se torna excelente em nada na sua vida antes de ser constante. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, você quer ficar no shape. Você quer, poxa, eu quero emagrecer, eu quero estar bem, eu quero estar forte. Se você for na academia um dia, 9 horas no dia, você ficar 24 horas na academia treinando, você não vai ter resultado nenhum. Ao contrário, por exemplo, se você acreditar naquele propósito da academia e ficar indo 20 minutos por dia, ao longo do processo, acreditando nesse processo, você vai obter o resultado que você gostaria de ter. E isso acontece muito com a liderança nas empresas. As pessoas vêm de baixo, vêm de cargos que não têm liderança e se tornam líderes. Mas existe um processo de transição de tudo isso. Por exemplo, os empresários, eles chegam a pagar cursos, 2 dias intensivos de cursos para aquela pessoa, para ela se tornar um líder. Ela recebe o certificado, pronto, você já é um líder. Será que funciona assim? Não, não funciona assim. Existe toda uma constância, você precisa trabalhar vários valores, vários conceitos para que aquela pessoa realmente se torne um líder. O grande segredo de um líder é formar outros líderes e de forma constante. E eu vou te contar quais técnicas utilizar para poder fazer isso. Primeiro, você tem que ser a referência. Trabalhe duro, aponte direções, traga resultados. Um bom líder forma outro líder. No meu caso, por exemplo, eu sou um líder do Serac e eu procuro cobrar as pessoas daquilo que eu procuro mesmo fazer. Por exemplo, estudar. Eu não posso cobrar alguma pessoa de se aperfeiçoar, evoluir, sem estar estudando. Então, hoje eu procuro sempre estudar, sempre estar em constante evolução para que eu possa, ao mesmo tempo, trazer conhecimento para a minha área, mas também ser um exemplo para outras pessoas também estudarem. Você tem que despertar o interesse das pessoas em fazer isso por você e não obrigar essas pessoas. Você desperta o interesse pelo propósito, por uma visão clara de futuro, de onde aquela pessoa pode chegar com você. E uma dica muito legal que eu posso dar para os líderes é o tratamento. Às vezes, pelo simples fato de você tratar bem os seus liderados,
essa pessoa vai despertar nela o interesse de te seguir. Aí, para você ter uma alta performance como líder, você precisa de algumas características. Uma delas, que é a primordial, que eu comecei esse vídeo falando, é servir o liderado. Um bom líder, ele não senta e fica esperando as outras pessoas fazerem por você. Você serve o liderado. Você quer saber o que aquele liderado precisa para alcançar o resultado pretendido. Outro ponto é estar sempre disposto a aprender com pessoas melhores do que você. O Guilherme Benchimol fala muito isso. Ele cresceu com a XP e tornou a XP uma potência porque ele entendeu que se ele se juntar a pessoas melhores do que ele vai conseguir atingir os resultados. Além disso, você tem que sempre apontar direções e caminhos para o seu liderado. Muitos liderados são muito bons nos processos de execução, mas eles não sabem o caminho a percorrer. Então você, como líder, tem que ter uma comunicação clara, um objetivo claro para que ele entenda o que você precisa e o que ele vai alcançar ao chegar do ponto A ao final, por exemplo, ponto B. E outro ponto que também é falho em alguns líderes é escutar opiniões. Muitos acham que sabem tudo e que porque construíram um negócio até determinado momento, esse negócio sempre foi assim, sempre deu certo. Mas será que não há um jeito de mudar, de ter uma performance melhor? Então, seja um bom ouvinte. Nós temos 2 orelhas e uma boca, ou seja, nós precisamos muito mais ouvir opiniões de pessoas que estão ali na operação e que sabem muitas vezes melhor do que nós como construir um resultado melhor. Além disso, descentralizar é um dos pontos que muitos líderes têm dificuldade, porque a maioria centraliza porque sabe que aquele liderado não vai fazer exatamente do jeito que ele precisa. Mas a descentralização é um grande processo de crescimento das empresas. Então você descentraliza e você cresce. E muitas vezes aquele liderado não vai fazer exatamente do jeito que você faria, mas você pode surpreender e ele pode fazer muito melhor. Você, que é um líder descentralizador, não se esqueça de delegar com prazos e metas e cobrar por isso. Você precisa estipular prazos, metas, apontar as direções e não se esqueça de cobrar os resultados. E por fim, uma questão que eu falo muito, que eu acho muito interessante: todo líder de alta performance é competitivo. Não importa o mercado, o líder trabalha duro, o líder não dorme, o líder sabe onde ele quer chegar, ele tem uma visão clara e objetiva, ele é persistente e você nunca vai parar uma pessoa determinada. E aí vocês devem estar se perguntando, como que será que foi a história do Johnny como líder dentro do Serac? Bom, eu já trabalho aqui há muitos anos. Eu venho aqui desde os 6 anos de idade, mas a partir dos 14 anos eu comecei a vir todos os dias. E me tornei um líder aos 19 anos. Eu já fui office boy, auxiliar do almoxarifado, auxiliar da consultoria, auxiliar de cobrança, passei pelos departamentos financeiro, administrativo, contábil, até me tornar um líder com 19 anos. Em pouco tempo eu assumi a diretoria da empresa e nós crescemos muito. Tanto o Martins, eu, a Carla, o Alberto, o Thiago, todos os diretores e todos os nossos liderados ajudaram muito no crescimento dessa empresa. E o que eu acabei enfrentando nesse processo? Eu acreditava sempre no meu potencial e eu cheguei a liderar pessoas muito mais velhas do que eu, mas eu acreditava sempre no que eu poderia trazer, o que eu poderia fazer de diferente da empresa. Mas você tem que entender o seguinte, que você não é melhor do que ninguém. A única questão é que você tem uma responsabilidade maior. Não importa o cargo que você ocupe, você não é melhor que ninguém. Só que a sua responsabilidade frente aos riscos e ao crescimento da empresa é muito maior. E não importa o que os outros pensem, você deve se sentir um grande líder para que as outras pessoas te respeitem. E agora eu vou te passar ferramentas poderosas, parecem simples, mas têm um resultado absurdo com seus liderados. Primeiro, esteja sempre de bom humor.
Como assim, Johnny? O meu bom humor vai influenciar na minha liderança? Com certeza. Se você é um líder que chega triste, para baixo, desanimado, isso vai transmitir para todos os seus liderados e vai impactar diretamente nos resultados. Eu até costumo estampar uma situação que teve no momento de uma integração. Eu percebi que tinha uma música que a galera tinha que dançar, só que um dos líderes ele estava desanimado, ele não estava querendo dançar porque estava tímido. Quando eu dei esse toque nele, ele começou a dançar, ele começou a ficar animado, contagiou toda a galera. E isso faz parte do resultado. Lógico, você tem a sua vida pessoal, muitas vezes você não vai estar de bom humor, mas você não pode se dar o luxo de transparecer isso para a sua equipe, porque isso vai impactar diretamente na sua empresa. Outro ponto é o bom dia. Você é um líder que chega e dá bom dia para todos os seus liderados? Ou você passa porque você acha que você tem muitas coisas para fazer, como todo mundo tem, e você acha que você é o ocupadão e que não pode dar bom dia para a galera tem que dar o bom dia para vocês. Então é o seguinte, o bom dia é muito importante, é aquela etapa inicial do dia, aquele gás. Então se você é educado, dê bom dia para os seus liderados, faça isso com a maior parte de pessoas que você conseguir, que eu tenho certeza que você vai ver uma outra ótica de empresa a partir desse momento. Parece simples, mas essa outra dica não é muito aplicada pelos grandes líderes. É o nome dos seus liderados. Você como líder precisa saber todos os nomes dos seus liderados, ou pelo menos a maioria deles. Você deve se perguntar, poxa, mas eu tenho 100, 150 funcionários, eu tenho 30 funcionários, não tem como eu saber tudo. Tudo bem, mas procure saber a maioria deles. Aqui no Será que nós temos 150 pessoas e eu sei quase 100% do nome dos liderados. O som que as pessoas mais gostam de ouvir nessa vida é o próprio nome, que dá autenticidade, dá identidade para a pessoa. Então é muito importante você que é o exemplo saber sim o nome do seu liderado. Parabéns aos aniversariantes! Como assim, Johnny, que você está falando isso nesse meio desse vídeo? Não tem nada a ver. Não, tem a ver sim. É mais uma técnica, uma ferramenta. Parabenize todos os seus liderados. Ah, mas eu sou empresário que tenho 5.000 funcionários. Tudo bem, você não vai conseguir parabenizar. Mas, por exemplo, eu vou utilizar o exemplo aqui do Serac. Eu procuro parabenizar todos os liderados no dia do aniversário. Mando mensagem ou ligo, de alguma forma eu parabenizo. Por quê? Porque é uma data especial, uma data exclusiva, uma data que eu lembro de cada pessoa. Isso gera também um engajamento com a sua liderança e é muito importante em todo esse processo evolutivo. Outra dica, você deve ser um líder acessível. O liderado não pode ter medo de você. É natural que todo liderado tenha medo de perder o emprego, tenha medo de conversar com o líder, mas quanto mais você trouxer esse liderado para perto de você, mais ele vai ser um cara que vai te dar opiniões, sugestões e vai realmente melhorar a sua empresa, melhorar o seu relacionamento. O grande segredo do sucesso é saber se relacionar com as pessoas. Então, seja acessível, porque é uma troca de experiências, é uma troca de aprendizado e também faz muito parte de todo o processo de liderança. Feedbacks são sempre muito importantes, mas alguns líderes não aplicam isso. Alguns líderes até acham que uma simples conversa com aquele liderado já é um feedback, mas o feedback não é isso. O feedback ele precisa ser objetivo, o feedback precisa apontar uma visão, apontar um caminho e você, do mesmo jeito que você vai elogiar tudo que foi feito, você também pode criticar. Um grande líder elogia em público e critica no particular. Toda regra tem sua exceção. Obviamente que todo feedback que você precisar dar, que for uma crítica, você não tem que pegar o seu liderado e levar para uma sala. Você pode, dependendo da crítica, fazer num ambiente que estejam pessoas presentes. Só que depende muito da cultura que você faz, da cultura da sua empresa, do jeito que você faz. Você tem que sempre manter uma boa educação, ser respeitoso. Uma técnica muito utilizada é o feedback sanduíche. Não é você ir numa lanchonete com seu liderado e pagar para ele um cheeseburger. É você fazer um elogio, no meio você faz uma crítica e depois você termina com um elogio. Exemplo, você chega para o seu liderado e fala o seguinte: olha, você trabalhou muito bem esse mês, você teve um empenho, uma dedicação muito grande e eu tenho certeza que a gente pode chegar no resultado que a gente quer. E aí você vem para a crítica.
mas o caminho que você está escolhendo, o caminho que você optou e a forma como que você está fazendo estão errados. Então nós precisamos mudar, porque eu preciso de mais empenho, eu preciso que você faça do jeito que eu preciso que esteja certo. E aí você conclui com um elogio, mas eu tenho certeza que com a sua dedicação, com o seu mindset, você vai conseguir alcançar todo o sucesso que a nossa empresa merece. Nesse momento você fez um feedback positivo, deixando o cara mais relaxado, fez no meio uma crítica e terminou com um elogio. Isso dá muito resultado para a sua empresa também. Agora, pessoas. Você que é um líder muito focado em resultados, você precisa entender que nada começa em algo, tudo começa em alguém. O grande líder precisa entender de pessoas. As pessoas têm sonhos, as pessoas têm medos, as pessoas têm desafios. As pessoas, elas são trabalhadas com muita emoção. E como você entende pessoas? Se aproximando delas, sabendo o que elas pensam, perguntando algo da vida pessoal delas. Num dia, por exemplo, que ela não está bem, que você está vendo que ela não está bem, bata um papo com essa pessoa, se aproxime dela, porque isso vai dar um ganho tremendo para a sua organização. E, por fim, o empoderamento. O líder, ele é responsável por motivar os seus liderados. Não que a motivação tenha que vir do líder para você obter sucesso, para o liderado obter sucesso, mas o líder tem que empoderar os seus liderados, dar autonomia para os seus liderados. E como que você faz isso? Muitas vezes a sua própria atitude reflete na atitude do liderado. Eu vou contar uma história para vocês. Tinha uma vez que eu estava jogando tênis de dupla, eu com uma dupla contra uma outra dupla, e eu sabia que a outra dupla era muito mais forte que a minha dupla, porque o meu parceiro, ele jogava muito menos, ele treinava muito menos do que a outra dupla. Então a gente tinha grandes chances de perder. Só que eu trabalhei em empoderamento. Cada bola que ele acertava, eu vibrava. Cada troca de ponto eu torcia. Cada momento eu falava palavras positivas para esse meu parceiro, liderando ele naquele jogo. O que aconteceu? Nós ganhamos essa partida e eu percebi como é importante você empoderar o seu liderado em qualquer área da sua vida, tanto pessoal, num jogo de tênis, como profissional. É a mesma coisa. E para finalizar, eu queria deixar uma mensagem nesse vídeo. Você já viu uma revoada de pássaros? Aquela revoada em V. Coloca aí, Carolzinha. A revoada em V dos pássaros, que tem um pássaro na ponta e os outros seguem o líder. Aquele pássaro que está em primeiro lugar é o pássaro que recebe a maior resistência do vento. Então ele tem que bater as asas muito mais fortes do que o último pássaro. Mas o grande lance e a grande importância de tudo isso é que apesar desse pássaro, o líder, naquele momento, estar recebendo a maior parte da resistência do ar e está ajudando os demais, aquele líder ele troca com outro pássaro quando ele está cansado. Então é uma ajuda mútua. Onde eu quero chegar com isso? Você pode ser líder em qualquer área da sua vida, em qualquer segmento, em qualquer empresa, mesmo que você não tenha liderados. Você pode ajudar, você pode influenciar positivamente pessoas, você pode ser o pássaro da frente. Isso acontece muito nas empresas, por exemplo, na recepção. Quando a recepção recebe a primeira ligação do cliente, ela é o pássaro da ponta, ela é o pássaro que recebe aquele problema, aquele desafio do seu cliente e ameniza com algumas palavras positivas para que outra pessoa o atenda. E assim, pode ser em qualquer área, na área da limpeza, na área da gerência. Então é muito legal esse conceito de liderança da revoada dos pássaros. Qualquer um pode ser um líder, não importa o cargo que ocupe, não importa onde esteja, desde que o propósito seja o mesmo. E você é ou tem um bom líder? Seja o líder que você gostaria de ter ou ser. O empreendedorismo é compartilhar experiências. Me conta aí qual que é a sua vivência sobre o tema. O Serac pode lhe ajudar com uma consultoria sobre liderança para que você alcance melhores resultados. Meu nome é Johnny Martins, buscando a formação de grandes líderes ou deletar aqueles chatos e mal educados. Um abraço e até o próximo vídeo. Aí o pessoal tá passando, cuidado. Pô, vocês estão passando os bastidores, gente. Vocês querem sair no canal?